Aleluia. Queria pedir para um abençoado ligar as luzes para nós, por favor. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, querido. Joãozão, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aleluia. Você percebeu enquanto você adorava? Essa adoração diz: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ele diz: fiel a mim. Deveria ser o contrário, nós ser fiel a Ele. Aquilo que Ele prometeu para você, querido, aquilo que Ele diz na palavra, aquilo que Ele fez no alto da cruz, quando Ele disse: está consumado, isso está valendo. Passaram-se mais de 2000 anos e Ele continua fiel. Isso é tremendo demais, tremendo demais. Aleluia. Que o Senhor crie um coração fiel também em nós, né? Fidelidade em nós. Evangelho de João, capítulo 14, meus irmãos. Mais uma vez agradecer aqueles que nos honram assistindo aí nas redes sociais. Sempre tenho a honra de ter a minha irmã lá do Paraná assistindo, lá de Cianorte. Minha única irmã, tem só uma irmã, né? Há mais de 40 anos mora no Paraná. Já esteve conosco aqui, meu cunhado, que Deus abençoe lá se estiverem assistindo a gente. Tem um primo meu lá em Sinop, Mato Grosso, que sempre assiste também, primo e irmão. Morou em Guialopes um tempo, aí meu tio, inclusive essa propriedade que era do meu pai, era deles, meu pai comprou deles. E eles foram então lá, moram em Sinop. Um abração também lá para todo mundo. Hoje também, né, com a presença da Dilian e do William, né, lá de Maracaju, que sempre estão assistindo e hoje estão conosco. Deus abençoe, que alegria. Outro dia fizemos uma célula poderosa lá na casa deles, né. A Dilian tem abençoado, né, a igreja com vários materiais, ela mexia com decoração, então essas coisas bonitas aqui na frente veio dela, né, tem assim abençoado, chamado a gente lá, já veio 2 cargas de caminhonete, de decoração, e que a pastora sempre gosta de estar decorando, então muita coisa que a pastora usa, hoje está vindo lá da Dilian. Que Deus abençoe o coração de vocês. Oi? Amém, glória a Deus. Deus abençoe, né, esses amados fontinos, né, em nome de Jesus. Todos acharam, queridos? João capítulo 14. Glória a Deus. João capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. E Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim.
creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. Glória a Deus. Que texto tremendo. Queridos, minha abertura, né? Sempre a gente faz uma introduçãozinha. Nós sabemos que as pessoas, de um modo geral, e nós também, nós buscamos momentos de alegria, amém? Ou quem gosta de ficar vivendo um momento triste o tempo inteiro? Não, né? De forma nenhuma. Até o mais emburrado das pessoas gosta de momentos felizes. Estou certo ou estou errado? Todos nós gostamos de momentos felizes. A maioria, infelizmente, né, gosta de... Todo mundo gosta do entretenimento, né, gosta de algo que vai... Infelizmente, alguns usam a igreja como entretenimento também, né? Apesar que aqui é um momento muito feliz. A gente chora de alegria. A gente se alegra, né, de ver os irmãos. A gente se alegra, às vezes, com o visitante. Enfim, aqui é um momento muito, muito tremendo demais. Mas muitas pessoas buscam alegria em festas, por exemplo. Regadas de muita bebida, cigarro, drogas. A gente vê aí na pandemia, né, esse sufoco de... Nós aqui, queridos, nós não sentimos o lockdown porque somos num lugar pequeno. A gente tem muita natureza, muita chácara, muita fazenda, Buraco das Araras, muito lugar para ir. Mas em cidade grande, querido, as pessoas vão buscar alegria naqueles salões escondidos, né, onde a polícia está tirando, às vezes, 600, 700 pessoas ali escondidas, aglomeradas, enfim. Mas o fato é que, no fundo, elas estão buscando o quê? Um momento de alegria. Mas está errado, pastor, mas cada um busca daquilo que sabe, daquilo que aprendeu. O intuito deles, está certo ou está errado, é buscar alegria. Eles estão buscando alegrias. Eu fui um desses. Eu achava que a alegria, ela só poderia se fazer presente se eu tivesse meio chumbeado. Se eu não tivesse bebendo, na minha cabeça na época, né, graças a Deus isso passou há muito tempo, né, minha esposa, meus filhos não ficam me olhando assim, porque foram momentos terríveis, mas eu no meu coração achava que aquilo me trazia prazer, me trazia alegria. Outras pessoas buscam em objetos de valor a alegria. Tem gente que ama gastar e comprar as coisas e aquilo proporciona alegria. Outras em realizações pessoais, viagens, lugares paradisíacos, praias, enfim, né? Buscam alegria e felicidade em coisas. Buscam alegria e felicidade em coisas, em objetos. Isso está cheio, né? Tem gente que busca alegria no casamento. Você sabia que você não pode buscar alegria no casamento, querido? No casamento você vai para fazer a pessoa alegre, não buscar alegria você. Você casa para fazer o teu cônjuge alegre. Porque se você faz o teu cônjuge alegre, você tem alegria. Né? O cara dá patada o dia inteiro, chega de noite, e aí? Né? Não. Alegria você busca quando você traz outra alegria. Então, se casando pensando em alegria, muitos se decepcionam. Tá certo? Muitos buscam alegria em casa nova, carro novo, aventuras, enfim, e aí se frustram, e aí ficam depressivas. Que tem de gente depressiva com carro zero na garagem, que tem de gente depressiva com mansão, morando numa mansão com a piscina, que nem usa, né? A gente louco para ter uma piscina no verãozão, está lá aquela piscina iluminada, tem até aquecedor. Mas cadê a dona? Cadê o dono? Está depressiva.
Meu Deus, lá, chama a gente para ir lá, né? A gente louco para ir para uma piscina. Buscou em coisas. Aí a depressão vem, querido. Aí a tristeza vem, porque o foco de muitas pessoas estão nas coisas. Está no trabalho. Se aquela semana o trabalho não foi legal, se de repente você é um autônomo e naquela semana você não ganhou, você não bateu aquela meta que você colocou, que ia bater aquela meta, pronto, acabou a alegria. Porque as coisas, porque o prazer de muitas pessoas estão nas coisas na sua volta. E aí entram num estado lastimável de frustração. Muitas se isolam do mundo, das pessoas, anulam as suas vidas, que é o bem mais precioso. Pensa bem, eu sempre brinco assim com quem dorme muito, né? Porque eu não sou de dormir muito. Eu, à noite, 6 horas no máximo, 5 horas, sono corrido, sem acordar. Mas tem gente que dorme o dia inteiro, perdeu aquele dia. Não perdi nada, eu estava dormindo. Não, você perdeu. Aconteceu tanta coisa, o sol brilhou, o passarinho cantou. Né? Aconteceu tanta coisa boa, você podia ter assistido tantas coisas, visto, conversado com alguém, abraçado. E as pessoas entram em estado de depressão, tristes, às vezes rodeado de gente, às vezes com bens materiais, com tudo, não falta nada. Aquela mesona lá e a pessoa já magricela, nem come direito, porque não consegue, está depressiva, porque as coisas, a sua alegria, a sua felicidade, ela está pautada nas coisas, naquilo que está na sua volta. Se o dia não foi legal, se o patrão não foi legal, se a venda do botequim não foi legal, se o teu trabalho não rendeu como quis, se o carro deu um problema mecânico, enfim, né? Se a tua alegria está naquilo que você vê, querido, meu Deus do céu, muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, estão enclausuradas, não vivem mais por conta disso, se frustram, se isolam e aí perdem, porque não conseguem viajar, às vezes não conseguem casar, às vezes não conseguem ser feliz no emprego que tem. Tem gente que tem emprego e não é feliz, você sabia disso? Ah, mas o emprego do fulano, né? As pessoas ficam olhando as coisas. Ah, mas a igreja lá daquele pastor. Sabia que às vezes o inimigo tenta por coisas, né? A gente vê pastor que ganha coisas, enfim, e aí você, mas a igreja lá do fulano, sou extremamente feliz com a minha igreja. Vocês são prova disso. Queridos, eu tenho convite para pregar em tudo que é lugar, e eu amo estar aqui, porque eu sou grato a Deus por tudo que nós vivemos. Isaías foi até modesto, né, Isaías? O ônibus custava 25 mil, Isaías. E nós demos 10 mil de entrada e ficamos devendo 15, 10 parcelas de 1.500. Aí pagamos 2, né, Lício? Cadê o Lício? Pagamos 2, entrou a pandemia. E aí, queridos, só o Senhor para dar a graça. E o Senhor abençoou, falta só 3. Que alegria, que alegria, que alegria. Coisas, né? Esse lugar aqui, nós estamos há 3 anos aqui já, sem um aumento de aluguel, nada. E o dono, toda vez que me encontra, pastor, o senhor está bem lá? O senhor fica lá, hein? O senhor está feliz da vida. Que alegria. Feliz com aquilo que a gente tem, querido. Então, queridos, falando do contexto desse nosso texto aqui, o Império Romano, ele dominava essa época. Cobrava impostos, julgava, crucificava quem ele entendia como inimigo de Roma, e o povo vivia subjugado, sem uma vida totalmente livre. Era um momento de medo, talvez de tristeza. Como é que esse povo aqui fazia
para buscar alegria. Eu assisti uma sériezinha aí, Império Romano, e mais ou menos deu para ter uma noção, querido, que era o Império Romano. Ficou muito grande, ficou muito poderoso. E aí, como eles dominaram todo o mundo antigo, porque o império é assim, o dominador é assim, você tem que fazer aquilo que ele pensa. Você não pode ter a sua opinião. Se alguém fosse contra o que o Império Romano, porque eles se acharam muito grandes. Então, se você fosse contra o que eles achavam, você era crucificado, era morto, era açoitado. Valia só. E aí? E aqueles povos que eles dominaram, os costumes daqueles povos? Quando nós recebemos pessoas na igreja, a gente tem que ter cuidado, como eu disse há um culto atrás, que aquilo que talvez é bom para você, não é bom para outra pessoa. E a gente precisa aprender a conviver com costumes diferentes, apesar de morarmos numa região de mesmos costumes. Mas como eles faziam para buscar alegria? Como nessa época, né, em que Cristo, está esse texto nosso aqui, também viviam tempos difíceis, aliás, muito mais difíceis do que o nosso, muito mais difíceis. Imperadores dominavam com mão de ferro, prendiam, matavam, a liberdade era raro, havia um jugo extremamente pesado sobre eles. Governos que privam do seu pensamento. Existem algumas coisas que tentam enfiar na goela abaixo da gente, que é brincadeira, né? Quando eu vi a primeira vez a cota para negro, né, nas faculdades, para quê? Que diferença tem um branco de um negro, querido? Essas cotas que dividem, esses pensamentos exclusivistas em cima de um determinado grupo é que divide. Nós somos todos iguais. Ah, você não pode falar de um homossexual, porque senão você é homofóbico. Olha, querido, eu respeito todos, e a gente precisa respeitar cada ser humano. A opção sexual de cada um, esse é problema dele. Agora, eu não sou obrigado a engolir uma coisa que eu não concordo. E na época do Império Romano em que eles viviam, eu creio que era bem difícil. Porque se era imposto algo que ele tinha que fazer, tinha que ser feito. E governos assim a gente tem que ficar longe. Né? Vivemos numa democracia, temos que lutar por ela, querido. Você tem direitos, você tem direito. Querido, tem gente que ama, por exemplo, ir no mar. Tem gente que não gosta. Pode até ir, mas não gosto, areia entra. Eu já vi gente falando. Ah, entra areia na gente, tudo. Eu sei lá, não gosto do mar. Não, nós temos que ir para o mar. Férias, se eu não estiver na praia, aí começa a entrar em frustração. Começa a entrar, porque tem que ser feito aquilo. Creio que essa época também era extremamente difícil. Buscar alegria. Aí chega o Messias, tão esperado, né? Nasce, cresce, começa seu ministério. Chegou o Salvador esperado. Mais uma vez, um grupo de judeus, eles olham para o Senhor, que ele seria o salvador de coisas. O trono que ele ia salvar, o trono de Davi, na cabeça deles era levantar novamente o templo de Jerusalém, restaurar o reino humano, focado em coisas. E é por isso que veio a frustração de muitos. Mas o que eu quero falar aqui nessa introdução, que graças a Deus e feliz daqueles que entenderam o propósito do Messias e começaram a segui-lo, em meio à opressão, em meio ao caos, em meio ao domínio do Império Romano, em meio a ter que lutar com ideias contrárias às suas, mas o foco deles, a partir de então, era Cristo. Eles começaram a andar com o Senhor, queridos, e passaram perrengues. Nós sabemos disso. Jesus, ele, até um certo ponto do seu ministério, as multidões iam até ele, como disse o Marcos aqui no começo, Hosana, Hosana, bendito o nome do Senhor que veio das alturas. Na hora da crucificação estavam lá, crucificam-o. Então,
os seguidores do Senhor passaram perrengues. E o que eu quero dizer para você, que no meio disso tudo, no meio dessa opressão, dessas mortes cruéis, eles eram felizes. Os seguidores do Senhor eram felizes. Quem é feliz aqui, querido? Amém? Olha lá, vê se ergueu a mão só porque todo mundo ergueu. Não, estou brincando, eu sei que você é. Mas o que eu quero passar essa noite, querido, é isso. Nem todo dia, nem toda circunstância, nem tudo que você escuta, nem tudo que você vê, nem tudo que acontece na nossa volta traz felicidade, mas a nossa felicidade não está nas coisas. Os discípulos, seguidores do Senhor, independente da frustração ou da alegria deles, você não vê nenhum ali, nenhuma história, nenhuma história ali, de ter alguém no meio deles depressivos, que é a doença da moda. Eles frustrados. Eu estou na igreja, mas estou muito triste, porque as coisas não são bem assim como eu queria. Os discípulos, querido, muitos deles foram cerrados ao meio, outros foram enterrados, foram crucificados de cabeça para baixo, açoitados, apedrejados. E nenhum deles morreu triste. Nenhum deles morreu triste. E hoje, o que a gente vê de crente frustrado, de gente dentro da igreja, oprimido, de gente depressivo, raivoso, sem paciência, murmurador, aqui não é o caso, amém, queridos? Amém? Eu estou falando para quem está assistindo lá, não é para vocês, que lá eles não podem me pegar, aqui pode. Não é o nosso caso, e às vezes é. Dentro da igreja, preso nas coisas, porque o meu marido, porque a minha casa, porque o meu trabalho, porque o meu carro, porque não sei o quê. E Jesus fica onde, querido? Aonde que fica o Senhor nessa história? Foi até o fim naquela cruz, sofreu horrores, porque ele sabia, como foi dito aqui no começo, que lá na frente valeria a pena. Então é disso que eu quero falar um pouco através desse texto. Então o Messias veio, pregou, ensinou, e o grupo que entendeu isso foi extremamente feliz. Nós sabemos que João ficou preso não sei quanto tempo na ilha de Patmos. Preso. Por que foi preso? Porque ele era pastor. Porque ele pregava. Porque ele nunca falou algo de mal para ninguém. E daí, lá na ilha de Patmos, ele era um velho frustrado murmurador, reclamando das dores no corpo, da injustiça que foi feito, de tudo que, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui tão bonzinho com fulano. Não. Extremamente feliz, porque ele tinha Cristo. E o apóstolo Paulo, alto funcionário da Receita Federal da época, deixa tudo, é açoitado, ele vivia de varada em varada no lombo, querido, Império Romano, porque muitas coisas iam contra o Império Romano. Vivia em cadeias, preso. Diz os teólogos que se eu não me engano, a carta de Filipenses, ele escreve num calabouço onde todo o dejeto do palácio caía lá. Todo o cocô, toda a urina, todo o resto de comida, toda a sujeira caía lá. E ele escreve: alegrai-vos no Senhor de novo. Alegrai-vos, diz lá em Filipenses. Ele era para estar triste se olhasse na sua volta. Eu estou todo arrepiado aqui, porque eu me incluo nisso, querido. Feliz da vida. Ele diz que ele considera tudo esterco.
por ele ter conhecido a Cristo. Ele diz mais que a morte para ele era lucro. Se eu morrer hoje, para mim a morte é lucro. Sabe, e aí vai os exemplos, querido, de pessoas que não estavam focados nesse mundo e nas coisas, de jeito nenhum. Sabe por quê, Isaías? Que aqui na igreja a gente consegue pagar os compromissos, porque as coisas aqui na igreja, elas não são nossas, e aí nós não somos focados nisso, a gente simplesmente crê, né? Se eu, ou se você, Isaías, tivesse comprado esse ônibus fiado, quantas noites você tinha ficado sem dormir? Foi para a igreja, você perdeu o sono por causa dele? Não. E Deus? Porque Deus sabe o nosso coração, a intenção do recurso que entra aqui, né, Luciano? Recurso que entra aqui, Deus sabe a intenção do nosso coração, querido. Sabe, amados, precisava pôr uma luz ali na frente, porque nós estamos no escuro aí na frente já faz tempo. E daí, sem autorização do tesoureiro, estou confessando aqui em público, fui lá na Marsura onde, falei, Marcos, eu quero um refletor forte. Aí ele veio com um pequenininho assim, falei, esse não. Ele falou, pastor, tem um aqui, mas é caro. Eu falei, é esse. 300 conto, meu irmão. Virou um dia ali na frente. É para o Senhor, querido. É para as nossas crianças que estavam no escuro. Outro dia meu neto foi lá perto da casa do seu Plínio, atrás de um gato, querido. Quase me matou do coração, querido. É para segurança. É para a obra, é para o reino. E sempre dá certo. Porque nós não estamos focados. Querido, eu venho nesse lugar, nesse barracão abandonado. Quem que veio comigo aquela noite do Tadel? Nós viemos orar aqui. Nós viemos umas 70 pessoas. Isso aqui não era mal assombrado, era bem assombrado. Era teia de aranha e sujeira e abandono. E nós entramos aqui e oramos. Hoje eu olho para isso. Quem não conhece a história pode até achar simples. Mas para nós foi uma conquista muito grande. Porque é o lugar onde nós nos reunimos. Voltando para cá. Voltando para o nosso texto. Então eu quero discorrer alguns pontos aqui, queridos. Vendo, analisando o contexto, olhando para a vida deles, aqui atrás, pensando nesse momento que nós vivemos. Né, queridos, eu tenho muita vontade de começar a fazer a roda girar de novo aqui nessa igreja. Encontros de casais, enfim, nós começarmos a colocar passos mais largos nessa caminhada. Chega de ficarmos esperando as coisas sentarem. A maioria está vacinado, a maioria já sabe se cuidar, nós precisamos andar como igreja. E eu quero compartilhar uns pontos, como nós falamos sempre em tempos difíceis, né, de pessoas hoje com pouca esperança, muita gente de coração amargurado, mesmo na presença de Deus, pessoas amarguradas, muitos frustrados, já fizeram a obra muita gente fazendo a obra já há muito tempo, e ainda assim, com aquele peso, pode ter peso, querido, mesmo estando na presença de Deus, não tomam posse da verdadeira alegria. Querido, nessa noite, querido, eu quero que você saia daqui com a verdadeira alegria no coração. Alegria de verdade, querido. Não é em coisas passageiras, em momentos aí. Porque, querido, quando eu tinha a bebida como alegria, quando acabava aquela festa, aquele porre, só vinha tristeza no outro dia. É ressaca, é dinheiro que foi gastado em vão. Queridos, uma vez, amado, eu fui fazer um levantamento dos cheques pré-datados que eu tinha. Aquela vez eu acabei com a minha conta no banco. Eu tinha 23 cheques voando por aí. Um para 30, um para 40, um para 60, um para 30, 60, 90, 120. Porque eu buscava alegria nas coisas. E nunca tinha. Então eu separei uns pontos aqui.
para a gente tomar posse da verdadeira alegria. Primeiro deles, o povo de Deus não deve se sentir frustrado. Sabia disso? O povo de Deus, independente da situação, imagina você preso numa cadeia, porque é crente, caindo cocô na tua cabeça, caindo xixi sentado no meio dos ratos, escrevendo o livro de Filipenses. Alegrai-vos no Senhor, novamente eu digo, alegrai-vos. Queridos, nós não precisamos fazer isso. Então o povo de Deus não é frustrado. Olha o versículo 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Interessante esse título aqui. Porque o que mais nós vemos é crente frustrado, querido. Eu posso falar, eu atendo pessoas. Muitos não gostei, do que o pastor disse. Na igreja tem muito problema. Na igreja não era muito bem assim como eu pensei. Não quero fazer nada. E aí vai murmurações afora. E aí o que Jesus diz aqui nesse versículo? Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Em outra versão diz, não se turbe o vosso coração, que é o mais conhecido. O Senhor está dizendo para os seus discípulos, lembra tem um louvor que a gente canta, não se turbe o vosso coração, é esse texto, conhecemos muito esse louvor. Aí ele diz, próprio Deus anima e nos afirma, vocês creem em Deus e creem também em mim, e daí ele diz, a palavra turbe indica que não devemos nos deprimir e nem nos angustiar. Forte isso aí. Um monte de gente frustrada, triste. Um dia está bom, um dia não está bom. Um dia está alegre, um dia não está alegre. Não se turbe o vosso coração, disse o Senhor para nós. O crente não pode andar frustrado, querido. Porque o maior prêmio, o que nós ganhamos, o maior prêmio nós ganhamos na cruz, e esse tem que ser meu entendimento. Eu fui abençoado, Deus abriu as portas do emprego, amém, Ele é galardoador, Ele vai abençoar, mas e o dia que a bênção não vir? E o dia que o seu plano se frustrar? E o dia que o ataque vir? Você sabe que nós andamos na contramão do mundo. Nós andamos na mão, eles andam na contramão. Não se turbe o vosso coração. Angustiado é uma pessoa atormentada, ansiosa, cheia de dores até físicas por conta disso. E aí o nosso Deus, nosso Salvador, Ele diz, não fiquem assim. Ele está dizendo para os discípulos. Eu creio que o contexto ali é óbvio, havia toda a opressão, havia todas as dúvidas, eles largaram os barcos, seguiram o Senhor, seguiram o ministério, as dúvidas vêm na nossa caminhada. Quantos de vocês mudaram a vida radicalmente? Hoje estão mais envolvidos com a igreja, com suas próprias coisas muitas vezes. E aí o Senhor Jesus, Ele olha para nós e diz, vocês, aqueles que me seguem, não fiquem assim. Amém, queridos? Não fiquem angustiados. Quantas pessoas têm dores no corpo por conta de angústias? Quantas pessoas têm frustração, por conta das frustrações e da angústia, não têm ânimo para nada? Porque estão focados nas coisas. Não se turbe o vosso coração. Eu lembrei de uma história, lá bem no começo do ministério eu contava muitas histórias. Tinha um psicólogo muito famoso de uma cidade grande da Europa, Paris, se não me engano, e ele atendia um cliente muito reservado. E aquele psicólogo via que era alguém de uma cultura boa,
não falava nada com relação aos seus bens, mas era alguém muito bem resolvido, mas era alguém que estava numa depressão profunda. E ele tratava com esse psicólogo. Meses a fio, 2 meses, 3 meses. Chegou um dia que o psicólogo, honesto, muito famoso lá da região, olhou para aquele cliente dele e disse: não posso mais fazer nada pelo senhor. Tudo que eu tinha de técnica, de estudo, que eu podia aplicar para te ajudar, e o cara cada vez mais depressivo, mais depressivo. Aí ele disse: eu vou te passar um remédio. Ele olhou para o psicólogo: já tomei esse remédio. Ou então eu vou te passar outro, eu também já tomei esse outro. Não havia nada que o psicólogo, dentro do seu conhecimento, que tentasse ajudar aquele cliente que ele já não tinha feito. Aí ele olhou para o cara e lembrou que lá em Paris, já fazia uns 3 meses, 4 meses, que tinha uma companhia de teatro. Antigamente os teatros eram muito frequentados. E era uma companhia de teatro de comédia. Aí ele olhou para aquele senhor e disse: olha, eu vou te sugerir alguma coisa, posso? Ele falou: pode. Tem uma peça de teatro muito engraçada acontecendo lá no teatro tal. E segundo eu fiquei sabendo, lá tem um palhaço que não tem quem não faz rir. Ele já está 4 meses lá de cartaz lá, e as pessoas vão de novo, e elas choram de tanto rir. Acho que vai fazer bem para o senhor. Vai lá. Aí aquele senhor olhou para o psicólogo, abaixou a cabeça, triste. Disse: agora eu vi que você não pode fazer nada por mim, porque aquele palhaço sou eu. Ele buscava ajuda ali. Sabe, é só uma história, querido, eu nem sei se é verídica. Mas para você ver, amado, que a alegria que cada um de nós buscamos não estão nas coisas. Um artista muito bem relacionado, casa cheia, dinheiro, e aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza, é só uma história. E aí Jesus está dizendo assim: cuide do seu coração, cuide da sua mente, não se turbe o vosso coração. Cuide, lembra que nós há poucos dias falamos sobre isso? O que você está colocando dentro do teu coração? O que deixa muitas pessoas angustiadas, tristes, para baixo, depressivas, é aquilo que está dentro do coração, é aquilo que fica enchendo durante a semana, querido. Que você está assistindo, que você está ouvindo. Sabe, amados, eu sempre me lembro das músicas. E eu, como um bom mundano, gostava muito das músicas. Mas tem algumas músicas, amado, se você está no mundo, tomando uma pinga, brigado com a mulher, você se mata. E eu lembro, eu bem casado, querido, bem resolvido. E nós sentávamos numa roda, bebendo, e começávamos a cantar aquelas músicas deprimentes. Por exemplo, quando eu olho na pá! Tem gente que se enche de música deprimente. Aí você vem na igreja: quando a noite fria cair sobre mim, quando a noite fria cair sobre mim, pressão. E num deserto eu me encontrar. O que é deserto? Luta. Me ver cercado por egípcios e faraó, demônio para tudo que é lado. Aí você, sendo impedido de prosseguir, luta na igreja. Olha a diferença. Diversão. Então eu corro, eu pulo, e é outra coisa, querido. Aplauda o Senhor bem forte. Agora você vem me dizer que música não tem nada a ver? Tem, querido, tem. Quando eu olho na parede, vejo o seu retrato. Tem gente que se enche a semana inteira de coisa ruim. É música ruim, é conversa ruim, é pornografia.
Homem velho, barbado, cheio de filho. Mulheres, sei lá se a mulher olha também, mas homem eu sei que olha. Fica se enchendo de porcaria. E aí você vai conversar, querido, é aquela angústia. Não se turbe o vosso coração, querido. Crede em Deus e creia também em mim, Jesus está dizendo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Perspectiva que nós temos que olhar, querido. A minha felicidade, a minha alegria é de ter o Senhor na minha vida. Outro dia, teve uma reunião de família. Aí eu parei um pouquinho, estava meus cunhados parados na frente da casa da minha sogra, aniversário dela. E aí eu tenho um cunhado que sempre que pode, ele tira uma casquinha do pastor. Mas eu levo na boa, gosto muito dele. Aí ele disse, eu falei, não, a Terezinha não vai vir, porque está meio gripada e tal. Então, a tua religião não permite, senão era só pôr um limão no conhaque e ó, cunhado, ele falou para mim. Eu olhei para ele, respirei fundo. Falei, não, minha religião não proíbe, falei para ele. Ele me olhou. Agora a minha religião me ensinou a escolher o que é bom para mim e o que não é. Posso todas as coisas, mas nem tudo convém. Posso todas as coisas, mas nem tudo edifica. Aí ele olhou para mim. Na boa. Aonde eu tenho buscado encher o meu coração, querido? O que você tem buscado durante a semana? O que você tem buscado, querido? Sabe, amados, tudo que eu preciso da parte de Deus, eu acho da minha igreja. Tem ensinamento, tem direção, tem o mover do Espírito Santo. Tem bênçãos, tem sinais, tem milagres. Tem gente que enche o coração de porcaria. As coisas do mundo não tem nada a ver, querido. Cuidado, crentes. Cada vez mais crente envolvendo com coisa do mundo, querido. Você tem que separar, querido. Roda de escarnecedor, piada sem graça. Quanta coisa as pessoas enchem o coração. E depois ficam frustradas, tristes, deprimidas. Ok? Há promessas de Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Meu Deus, para pensar nisso, querido. Você que está lutando aí por uma casa nova, diz a Bíblia que e aí, maninho, ele ficava lá. Porque a morte é assim, ela está iminente. E aí o Senhor vem com uma promessa dessas e diz: estou preparando lugar para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas, quer dizer, muita gente vai para lá. É nisso que o meu coração tem que estar focado. Se colocar no meu lugar, querido, se você estudou, se preparou, se você fez um concurso bom, tem um alto salário, glória a Deus. Se não tem, glória a Deus também. Porque o meu foco é lá. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu já tinha dito, ele diz lá. Vai chegar a minha vez e a sua vez. Não é qualquer morada, isso deve alegrar o coração do crente, querido. Isso deve trazer alegria para nós. Como tem gente frustrada na igreja. Segundo, devemos andar no caminho que leva para a salvação. Querido, alguém aqui quer andar num caminho de morte? Sim ou não? Quem já não viu nos noticiários lá nas cidades grandes, às vezes o GPS
Não vai ter um gramado bonito, cheio de flores, com pessoas legais te esperando. Vai ser abismo, fogo, demônios. Vai ser vermes, a Bíblia diz isso. Então nós precisamos andar no caminho. E Jesus é o caminho. Ele está ensinando para os seus discípulos, falando para nós. Quantas pessoas perdem a vida, querido, por não estarem no caminho, toda vez que morre alguém, amado. A minha tristeza maior, às vezes, é saber que não estava no caminho. Nós não podemos julgar ninguém, seja quem for. Não sou eu que decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas mais ou menos, pela vida da pessoa, a gente sabe se estava no caminho ou não. E é por isso que eu tenho que focar no meu, na minha vida. Você está no caminho? Está na igreja, querido, não significa que está no caminho. Andar como Jesus andou, pisar onde Ele pisou. Cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Será que quando as pessoas olham para você, elas veem um pequeno Cristo? Devemos andar no caminho que leva para a salvação. No final, é beco sem saída. E aí, Tomé pergunta: como podemos saber o caminho? Como eu posso saber o caminho? Sabe, tem gente que critica Tomé. Fala, Tomé tinha que ver para crer. Sabe, Tomé tinha uma qualidade, querido, que muitos de vocês não têm. Tomé, como eu falo assim no bom sentido, era boca aberta. Tomé não morria engasgado com uma dúvida na garganta. Na frente de Jesus, na frente de todo mundo. Como é que eu faço para saber o caminho, mestre? Quantas pessoas não falam aquilo que está aqui, ó? E aí morrem engasgadas na dúvida. Ah, mas vai que eu dou um fora na hora da reunião. E daí? Vai que você dá uma dentro. Vai que a sua dúvida era plim, era a chave, era a cereja do bolo. Tomé faz a pergunta para o Senhor. E aí Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Preciso andar no caminho, querido. Eu quero que nessa noite você olhe para dentro de você, querido. Você anda no caminho de fato? Ou de vez em quando você, quando eu olho na parede, né? E vem a frustração. Estou frustrado hoje. Ah, minha mulher poderia ter sido aquela outra que eu namorei. Poderia ser que minhas coisas, eu podia estar num outro emprego. Aí vem a frustração. Aí vem as desilusões, vem a depressão. Ah, porque se tivesse acontecido isso comigo, poderia não ter acontecido isso hoje. Não, querido, foca no caminho. Você tem tanta coisa para consertar, você tem tanta coisa para fazer, você tem tanta coisa para ajudar. E às vezes dentro da igreja está andando fora. Quem está no caminho aqui do Senhor? Meu Deus do céu. Quem está no caminho do Senhor aqui, querido? Pelo menos vamos tentar, né, meus amados? Pelo menos vamos começar, querido. Talvez essa noite você vai começar. Eu quero aprender a andar no caminho. Eu quero estar no caminho. Aleluia. Qual é o caminho que eu devo seguir? E Jesus diz, eu sou o caminho. Eles ficaram frustrados, eles estavam tristes, eles estavam preocupados em buscar alegria, em festas, em coisas. Não, estavam ali com o Senhor. Foram cuidar de pessoas, foram cuidar de gente, foram fazer a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, num dos textos, ele diz, completai a minha alegria, ele diz, para os seguidores da igreja do Senhor.
de completa alegria na obra, servindo a Deus. Querido, quando você pode ajudar alguém, como é gratificante isso. Quando você pode ajudar alguém a se libertar, querido. Principalmente da cadeia que é a sua mente. Da frustração que tem no seu coração. O caminho. E aí ele diz: eu sou a verdade e eu sou a vida. Amados, quando eu aprendi isso, eu nunca mais saí da minha igreja. Eu aprendi o caminho na fonte. Eu aprendi a verdade, querido, eu nunca vi. Hoje já subiu alguns líderes aqui. Eu nunca vi, por mais defeito que qualquer um de vocês tenham, subir aqui nesse púlpito e não pregar a verdade. Concorda comigo? Nunca vi. Do mais simples, da palavra mais simples, a mais sofisticada, que alguém se preparou, tem um pouco mais de preparo, que subiu aqui nesse púlpito. Você já viu alguém aqui não falar da verdade? Não. Amo a minha igreja. Jesus é o caminho, é a verdade. Eu ganhei vida na minha igreja, querido. Como eu disse, era um alcoólatra, não tinha vida. Eu ganhei vida nesse caminho. Permanecei nele, querido. Teu foco, teu coração tem que estar nesse caminho. Sempre nele. A abundância de vida na presença de Deus. E além do mais, se esse coronga tivesse me pegado, ou pegar, eu não sei. Se a hora que chegar o meu tempo, querido, eu sei para onde eu vou. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha quantas pessoas nós somos aqui. Você sabia que um dia, um por um vai morrer? Pastor, de novo essa conversa sem graça. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você vai morrer. Você vai morrer. Tudo a seu tempo. Agora, não precisa ajudar também a morte, né? Não precisa ajudar. Por isso temos que andar no caminho. A verdade e a vida que Jesus está falando aqui, querido, não é só uma vida feliz, de eu poder estar num domingo sóbrio, como muitos outros eu não estava. Poder sair daqui feliz, alegre, cheio da palavra, com vida, e ainda pensar na vida eterna. Terceiro, através de Jesus eu tenho as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, a humanidade busca por um ser divino. Todo mundo sabe que de porco, mesmo aqueles que defendem uma série aí de seitas e coisas, eles estão buscando a Deus da maneira deles. Aí Jesus diz, o dono do sábado, quando ele era questionado sobre o sábado, disse: eu sou o dono do sábado. Ele diz: ninguém chega a Deus a não ser por mim. Buscar o Senhor. Através de Jesus eu tenho as bênçãos sobre a minha vida. As bênçãos dos milagres, a salvação, a vida eterna. Queridos, quando eu oro, quando eu faço uma oração sincera no pé da minha cama para o Senhor, as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida e a sua vida. Amém? E o último. Em Cristo, com a igreja, farei obras tremendas. E a última parte desse texto: em verdade lhes digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Olha o que ele está dizendo aqui para os discípulos. Imagina
Imagina o olhar deles para o Senhor nesse momento. Eu creio que é muitos de vocês como vocês olham para mim. Não, querido, você é um grande líder. O pastor está louco. Não, amado, se tiver um endemoniado, é você que vai expulsar o demônio. Aí você fica olhando para mim. O Senhor prometeu para nós que se eu estiver nele, obras maiores do que eles eu faria. Obras maiores você faria. Sabe, interessante que sempre quando o Senhor, Ele fala com os discípulos, Ele interage com os discípulos, Ele está preparando eles para a obra. Sabe, amados, eu amo a visão da nossa igreja, o jeito que a nossa igreja anda, porque a gente olha para vocês e vê um líder em potencial. A gente olha para vocês e vê um obreiro, vê alguém que conhece pessoas. Querido, você conhece um monte de gente. E aí a promessa do Senhor para aqueles que entendem, que o seguem, que não se frustram, que estão com o coração cheio de alegria, que abandonam o mundo. Ele disse: olha, eu vou usar vocês na minha obra. Eu não quero só abençoar vocês. Eu quero abençoar vocês, mas eu quero usar vocês para que vocês abençoem outros. Imagina, quem já foi abençoado aqui depois que está na igreja? Você foi abençoado bastante ou pouco? Bastante. Agora, egoísmo você, que essa bênção permaneça só com você. É egoísmo seu. Aí eu fui liberto da bebida, aí eu recebo bênçãos, o Senhor abençoa minha casa, minha família, e tá bom, eu vou ficar em casa assistindo a live e pronto, não vou fazer nada. Isso é egoísmo nosso. Ele quer usar a tua vida. Ele quer curar você, Ele quer restaurar a tua vida para que você abençoe outras pessoas. Aí você vai sentir a verdadeira alegria. Amém? Eu quero que você saia daqui essa noite, querido, pensando como é que está a sua vida. Você é alguém bem resolvido? Você é frustrado? Você é depressivo? Você se sente inferior em alguns momentos? Você é triste, às vezes rodeado de coisas. Carro, casa, comida farta. Querido, hoje você compra um pedacinho de carne assim, é R$100 e poucos, querido. E tem uns irmãos que postam umas churrasqueiras assim. Um dia eu brinquei com um irmão, querido, acho que tem 5.000 aí nesse fogo aí. Porque era dessa largura a churrasqueira, cheio de carne. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas você é feliz? Teu coração é alegre? Ou é frustrado? Fecha teus olhos aí no teu lugar. O Senhor está dizendo para você: não se turbe o vosso coração. Vocês não podem ser assim. Vocês não podem ser frustrados. Vocês têm a mim. E nós cantamos naquela adoração que Ele é fiel com você. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Ele está, essa letra falando para nós que Ele é fiel conosco, mesmo sem merecer, querido. Então olha para dentro de você, querido. Você reclamou essa semana, murmurou, se frustrou, se queixou. Ou talvez aí no teu coração, aí no teu interior, você é depressivo. Fala com Deus aí no teu lugar. Ou melhor, fica de pé, querido. Fica de pé. Essa noite é uma noite de nós olharmos para nós, querido, e independente da situação na nossa volta, dizer assim: olha, eu sou feliz. Eu quero falar ainda mais, querido. Eu quero que você, nós vamos fazer um tempo de oração aqui. Eu quero que você fale com Deus no seu lugar, querido. Se você reclama, se você murmura, se você coloca a tua alegria nas coisas, nas circunstâncias que talvez
não está de acordo com aquilo que você pensa. Mas você fala: Senhor, Tu és fiel comigo. E eu quero o meu coração livre nessa noite. Não quero frustração no meu coração. Eu quero alegria. Eu quero paz. Eu me alegro porque eu tenho a Ti, Senhor. Não é as circunstâncias. No mundo, nós passaremos por aflição. A palavra diz isso. Agora Ele diz que Ele venceu o mundo. E Ele está preparando uma morada para nós. Na casa do Pai há muitas moradas. A alegria dos discípulos não estava ali no concerto daquilo que estava acontecendo com o Império Romano oprimindo, mas sim de estarem com o Senhor, de entenderem que no Senhor nós temos a verdadeira alegria. Porque mesmo que a figueira não dê mais fruto, mesmo que não haja vide no campo, mesmo que não haja dinheiro no bolso, mesmo que a gente perca pessoas queridas, mesmo que tudo à nossa volta parece que está vindo sempre ao contrário, eu tenho o Senhor, e eu sei que isso vai passar. A verdadeira alegria está no Senhor. Eu recebi a verdadeira alegria. Coloca a mão no seu coração. Fala com Ele aí no seu lugar. Fala: Senhor, essa noite é a noite de deixar toda a frustração aqui. Toda a frustração. Procure seu discipulador, procure a sua célula. E comece a demonstrar toda a alegria de servir o Senhor. Volte com a sua célula, volte a fazer aquilo que Deus já disse que era para você fazer, querido. Pai, nós te bendizemos pela Tua palavra. Pai, nós entendemos pela Tua palavra, assim como Tu disseste para os discípulos, que não era para nós frustrarmos o nosso coração, que é para nós cuidarmos do nosso coração. E essa noite nós só colocamos a Tua palavra, a Tua unção, o Teu poder na nossa vida e no nosso coração, para que nós possamos sair daqui, Pai, nesta noite, felizes por poder estarmos na Tua presença, por poder ter um lugar para nos reunir, por entender através da Sua morte e ressurreição, que um dia também ressuscitaremos, que um dia estaremos morando contigo nas moradas celestiais, que há moradas para cada um de nós, Senhor, tempos felizes, Senhor, eternos nos céus, sem falar da Sua mão aqui já, Deus, com todas as Suas ricas bênçãos, com todos os cuidados sobre nossas famílias, Pai, com as bênçãos dos nossos filhos, Pai, com as bênçãos do nosso trabalho, da nossa saúde. Deus, nós nos alegramos aqui essa noite, e nós queremos sair daqui com o coração cheio da Sua alegria, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, querido. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Quando o teu coração for ficar frustrado, quando for ficar peludo, né, como nós dizíamos, lembre disso. O Senhor está dizendo: vocês não podem ser assim. Senhor Jesus, nessa noite disse: olha a fonte, vocês não podem ser assim. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também no Senhor Jesus. Amém? Vamos encerrar? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, irmãos, para estar encerrando o culto. Pai poderoso, nós queremos te agradecer por essa palavra, pela vida do nosso pastor, que o Senhor tem usado para nos abençoar, nos alimentar espiritualmente, Pai. Queremos pedir que essa palavra seja bênção nas nossas celas durante a semana. Não queremos nos frustrar com nada, Senhor. Pedimos os teus cuidados, somos gratos pela tua misericórdia. Te oramos a ti, pedimos, Pai, o fim dessa pandemia, Pai, conforme a tua vontade, Pai poderoso.
o Senhor possa estar cuidando cada amado, a volta para casa, durante a semana, durante o trabalho das células, Senhor Jesus. Ó Pai, queremos te agradecer, assim que eu oro e que te agradeço, Paizinho poderoso, em nome de Jesus. Amém.